Enfim, vamos para Brasília. Olavo Soares, boa tarde. Boa tarde, Madeleine. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Madeleine, eu posso só fazer um comentário antes de entrar na minha reportagem? Posso dar meu palpite sobre a questão do tiro de mão dupla? Posso? Tenho direito? Pode, o que é o tiro de mão dupla? Lembram do desenho animado, quando tinha aquela espingarda com os dois canos, que o Pernalonga, o pica-pau ia e abria o É cano do para os dois lados, Hortelino, assim? troca a letra. Então, fica essa teoria também. Pode ser isso também. Tudo bem? Verdade. É que eu tô, você sabe, eu tô com esse problema que eu não quero perguntar lá no Paraná para não atrapalhar o meu processo de Ah, cidadania, né? então fica entre nós do ABC aqui essa interpretação também, né? Mas então, vamos lá. Bem, agora vamos falar de coisa séria. O ex-governador, ex-ministro Jacques Wagner, ele sacudiu o PT em pleno dia do trabalho ao dizer que o partido poderia não ter um candidato a presidente nas eleições desse ano. Ele foi perguntado pela imprensa se o PT poderia indicar o vice na chapa de Ciro Gomes, do PDT. E ele falou o seguinte, abre aspas, sou suspeito nessa matéria porque sempre defendi que após 16 anos estava na hora de ceder a precedência. Sempre achei isso. Não conheço ninguém na democracia que fica no poder por 30 anos. E essa declaração do Jacques Wagner pegou muita gente no PT de surpresa por dois motivos. O primeiro é que o discurso do PT continua sendo de que o nome do partido é Lula. A prisão do ex-presidente não modificou em nada, ao menos em público, o discurso do PT. E o segundo motivo pelo qual isso gerou um susto no PT é porque o próprio Jacques Wagner ele é apontado como uma alternativa no PT caso o partido realmente desista de indicar o nome de Lula. Um outro nome cotado dentro do PT para essa alternativa é o do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Haddad este que se reuniu com Ciro Gomes recentemente em São Paulo. Uma reunião que a imprensa descobriu que aconteceu no escritório do ex-ministro Delfim Neto. Então, vocês imaginam o quanto que a temperatura que as especulações chegaram por causa disso. Hoje, esse assunto continuou em alta, né? O líder do PT na Câmara, o Paulo Pimenta, ele se apressou em dizer que as declarações de Wagner não são declarações feitas em nome do partido, são posições individuais do ex-governador. Ele falou o seguinte, abre aspas novamente, não há na nossa estratégia eleitoral qualquer possibilidade de termos candidato que não seja nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aí a gente foi conversar com um deputado federal do PT, o Padre João, de Minas Gerais, para ver como é que na Câmara dos Deputados, a bancada do PT, esse assunto está sendo interpretado. Ele falou que o PT ele vai manter diálogo com outras candidaturas, pré-candidaturas do campo da esquerda, como o da Manuela Dávila, do Guilherme Boulos, do PSOL e do próprio Ciro Gomes. Mas ele negou qualquer debate dentro do PT em torno do nome de outro candidato. Não tem nenhuma construção interna. Todas as reuniões do diretório, reuniões de bancada, todas as reuniões vêm reafirmando o registro da candidatura do Lula no dia 15 de agosto. As conversações no campo de esquerda elas vão se esgotar até o último momento. Agora o PT tem um legado, o Lula tem, inquestionável. O mundo reconhece, o mundo inteiro reconhece as políticas públicas. E ainda ontem, o Jacques Wagner fez questão de tentar reduzir um pouquinho esse fogo que ele mesmo acendeu. Ele falou o seguinte, que não existe no PT plano B, C, X, Y, Z. Sempre, claro, dizendo que o plano é o nome do ex-presidente Lula. Hoje também, até para reforçar esse ponto de vista, ele publicou no Twitter a seguinte mensagem, não tenho duas opções, Lula é o candidato do PT, do povo brasileiro. Aí hoje, o Ciro Gomes ele foi participar da AgriShow, que é um evento do agronegócio nacional que acontece em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, que em ano de eleição acaba sendo um ponto de peregrinação dos candidatos e dos pré-candidatos. O Ciro Gomes ele foi perguntado, evidentemente, sobre isso, e ele agradeceu as palavras do Jacques Wagner, ele elogiou o Jacques Wagner, a conduta do Wagner, pediu que a imprensa e o meio político não interprete errado as declarações do Wagner e falou que os outros partidos precisam aceitar, compreender e respeitar o tempo do PT. A gente lembra que o prazo final para o registro de candidaturas é o dia 15 de agosto. Então a gente vai esperar, Madeleine, para ver se até lá
o PT vai realmente insistir no discurso de que Lula é o candidato ou se vai trabalhar com outras alternativas. Bom, eu acho que vai insistir mais um pouco, porque isso dá uma boa causada. E enquanto dá essa causada, eles têm como costurar a ideia de uma nova candidatura nos bastidores e ficar lançando balão de ensaio. O que eles já perceberam é que eles não vão conseguir abrir espaço para uma outra candidatura petista do jeito que eles imaginavam, porque os outros candidatos petistas não são os herdeiros dos votos de Lula, como o PT havia imaginado. Lula é maior do que o PT. E uma outra questão é, Lula é um líder messiânico. O líder messiânico é o salvador da pátria. A partir do momento que ele não é capaz de salvar nem a própria liberdade, será que mesmo que ele seja solto, ele ainda vai ter a confiança da população? Eu não sei como isso funciona na real. Se esses 30 e tantos % que ele tem vão ainda existir, caso fique essa incerteza se ele vai estar preso ou solto. Eu acho difícil, eu acho que isso aí é um pouco o voto ideológico de rico que não precisa do Estado. Quem precisa do Estado tem outro processo decisório. E você falou, né, Madeleine, de salvador da pátria, né, que é realmente um momento ruim do Brasil na economia, na política, que está demandando isso. E assim, é um perfil que nem o Jacques Wagner nem o Fernando Haddad tem. Os dois são políticos de perfil reservado, perfil discreto, são carismáticos, claro, senão não teriam sido eleitos governador da Bahia e prefeito de São Paulo. Mas não são Lula, até porque ninguém é Lula, aliás, né? Mas enfim, aí a gente poderia pensar na Dilma. A Dilma também não era carismática e foi eleita. Mas a Dilma, ela deu continuidade num governo muito bem aprovado, que foi o segundo mandato de Lula, algo que o Wagner e o Haddad não terão. As pesquisas estão apontando hoje que o principal destino dos votos do PT está indo para Marina Silva, né? Até o Alckmin está dando votos do PT. É claro que quando o PT perceber, enfim, desistir mesmo do nome de Lula, o nome do partido vai crescer, evidentemente. A gente não pode esperar que o PT vai ter 2% numa eleição presidencial. Mas achar que o PT vai naturalmente herdar os 30% de Lula, que basta ao PT cozinhar o nome de Lula para jogar essa popularidade em cima de um novo nome e tá tudo resolvido, me parece um pouco utópico. E também o que eu acho que o Jacques Wagner está vendo aí pela frente é uma questão de uma saída existencial para ele próprio e outros nomes do partido. Porque na hora que o caldo entornar mesmo, na hora que começar a ir preso mais gente da Lava Jato, vamos dizer que prenda a Gleisi Hoffmann. Vamos dizer que começa a prender mais gente do PT. O que vai ser dele e do Haddad? Eles vão fazer o que da vida? Eles estão começando a cavar alternativas para a própria sobrevivência. Porque eles podem até não ter de mudar de partido, desde que eles achem algum lugar para colar a imagem deles. Eles não vão poder ficar colado em quem está dentro da cadeia. Eles vão ter que colar a imagem em quem está fora, em quem está solto, né? O que eu estou vendo aí é uma tentativa de sobrevivência política. Exato, e no caso do Haddad, né, a gente lembra que ele tem sido cotado para ser candidato, se não for a presidente, a deputado federal por São Paulo, que é uma eleição que acredito que ele venceria sem muita dificuldade. Mas parece até pouco por alguém que foi prefeito da maior cidade do Brasil e que foi cotado para ser candidato a presidente. No caso do Jacques Wagner, o Rui Costa, que foi a espécie de Dilma dele, digamos assim, né, que venceu as eleições do governo da Bahia e deve disputar agora a reeleição, tem feito um governo bem aprovado. E como o ACM Neto não saiu não saiu da Prefeitura de Salvador para disputar o governo da Bahia, como era esperado, tudo indica também que o Rui Costa é muito favorito para ser reeleito lá na Bahia. Mas aí o Wagner também, assim como eu disse há pouco que ser deputado federal seria pouco para o Haddad, para o Wagner ser secretário de Estado, como ele já foi, não é pouco também? Será que não é pouco para um político com o histórico de Jacques Wagner? Fica esse questionamento, né? Agora, o Jacques Wagner tem uma chance importante ali com a ACM Neto não tendo saído da prefeitura, porque a mulher dele, a Fátima, era um carne com o ACM Vô, né?
ele tem, de repente, como fazer um nome ali ainda dentro daquele cinturão do carlismo, a gente não esquecendo que ele convenceu a CMVO a apoiar o Lula no primeiro mandato, lembra disso? E com isso conseguiu um passe para ministério muitíssimo bem cotado, e quem aparecia ali na linha de frente era a mulher dele. Ele, no âmbito da Bahia, tem muito mais chance do que no âmbito nacional, porque ele, como político nacional, não é um nome que cola, ele já viu isso nas pesquisas. Mas na Bahia, ele é uma coisa que funciona, não ele com o casal. E com a CM Neto em alta, quem sabe essa não é a chance desse homem, né? Ali, o que eu acho que ele está tentando é uma saída pela esquerda, até porque os militares agora estão em alta, estão muito respeitados. Ele comprou briga com o militar de A a Z, porque ele ficava bravinho quando estava na defesa, botava os caras na reserva 1, 2 dias antes do cara ter cumprido a sua demanda de serviço completa, o que na dinâmica dos militares é uma desfeita do tamanho do mundo. Ele tem desafeto a dar com pau em Brasília. Então, sei lá, de repente a Bahia pode parecer pequeno para a gente, mas é um plano de carreira, um senhor plano de carreira para ele, uma volta por cima. É o que está no alcance dele mesmo, até porque, como eu falei, o Rui Costa, ele tem feito um governo aprovado lá na Bahia, né? O ACM Neto, inclusive, foi uma grande surpresa, assim, para o pessoal de São Paulo, que não conhece tão bem a política da Bahia, fazer uma comparação, seria como se o Dória não fosse mais candidato ao governo do estado, porque todo mundo dava conta de que o ACM Neto fosse disputar o governo da Bahia, mas a avaliação do Rui Costa foi positiva, e aí a interpretação que muita gente fez na Bahia é de que o ACM Neto ficou com medo de encarar a disputa. Cabe dizer que o ACM Neto está nos 2 anos finais de mandato, não vai disputar a eleição agora, né, até por causa da desincompatibilização, ele não pode ser candidato mais em 2018. Em 2020 ele entrega o mandato. O ACM Neto é muito jovem ainda, ele assumiu recentemente a presidência do Democratas, mas é uma pessoa também que vai ficar um pouquinho no ostracismo, porque vai ficar no mínimo de 2020 a 2022 sem mandato. Ah, eles enfiam ele numa secretaria lá, Olavo. Esse povo se arruma. Quem tem dificuldade com essas coisas, essa ótica muito moral, muito de coerência, é a gente. Esse povo, né, se arruma, ainda nós vamos fazer o bolão para qual trio elétrico irá a ACM Neto no Carnaval de 2020. Pode ser federal, né? Pode ser no plano federal. Até porque, vamos lembrar que o ACM Neto, ele é o grande apoiador da candidatura Rodrigo Maia, que é favoritíssimo, certo? É capaz ele tomar o lugar onde Rodrigo Maia está. Eles falaram, tira esse menino daqui, põe o herdeiro do outro, que pelo menos funciona. Né? Põe esse herdeiro que deu certo, tira esse que nós temos que aguentar, porque é filho do César Maia. Eu vou dar uma opinião. Se o ACM Neto fosse candidato a presidente, tenho certeza que ele é mais competitivo do que o Rodrigo Maia. Certeza. Tenho para mim essa certeza. A diferença é que um herdeiro o povo aguenta, porque tem que aguentar, e o outro pelo menos deu certo. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Né? Enfim, Olavo, daqui a pouquinho tá tudo isso lá no blog. Até amanhã. Um beijo. Tchau. Certamente. Valeu, pessoal. Até amanhã.